O nome de Jesus é poderoso. Amém? O nome de Jesus está acima de todo nome, porque ele recebeu um nome de autoridade, acima dos céus, acima da terra, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, todo ser que existe e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é poderoso, é maravilhoso, e é sobre esse Jesus maravilhoso, este nome grandioso, que eu quero pregar hoje, falar com você hoje, e que isso seja um momento restaurador da nossa fé, da nossa vida, do nosso relacionamento com esse Deus tão maravilhoso e grande, que é o nosso Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19 não, é 9 mesmo. Mateus capítulo 9. E eu quero ler com você versículos de 1 a 8. Mateus 9, de 1 a 8. Amém aí? Todos encontraram o texto? Joia? Beleza, então eu vou fazer a leitura aqui e você me acompanha aí na sua Bíblia. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém? Que maravilha foi isso que aconteceu aqui, de um paralítico receber cura completa da sua enfermidade, levantar-se num salto, pegar as suas coisas e ir embora andando para sua casa. Na frente de todas as pessoas, ali não tinha Hollywood, não tinha televisão, fraude nenhuma, as pessoas ficaram atônitas, maravilhadas, diz a Bíblia, glorificando a Deus pelo poder que eles viram na frente deles, por causa de uma palavra de poder que Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Olhou para o paralítico e disse: levanta-te e ande, pegue as suas coisas e vá para a sua casa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém? Eu quero falar sobre o que é preciso para ser aceito por Deus. Nesse texto aqui, o que é preciso para ser aceito por Deus? E eu vou começar fazendo uma afirmação que talvez você ache meio estranho. Mas eu sei que muitas pessoas ficam piradas por causa da religião. Sabe o que é pirado? Doidão. Muitas pessoas ficam completamente fora de si por causa da religião. Bom, quem é que não ficou assustado com o que aconteceu agora no dia 7 em Paris, naquele atentado àquele jornal, aquela equipe de
pessoas que faziam aquelas brincadeiras, aquelas charges no jornal, brincadeiras, diga-se de passagem, de mau gosto, mas que também não tinham que terminar dessa forma. Nada justifica o ato horrível, grotesco, louco, daqueles terroristas que fizeram em nome da sua religião e ficaram depois dizendo: vingamos o profeta, né? Vingamos o profeta, foram embora para casa felizes, completamente loucos, uma religião paranoica, esquizofrênica, uma religião que endoideceu aquelas pessoas. E eu fico pensando que a religião deixa a gente doido se a gente não tomar cuidado. E é impressionante o número de pessoas que surtam com surtos psicóticos e ficam surtados por causa da religião, ouvindo vozes, falando coisas, e depois ficam descontrolados na vida. É impressionante como que pessoas assim que abandonaram a vida social, mendigos de rua, eu estava lendo há um tempo atrás, como que a maioria dessas pessoas conhecem a Bíblia, impressionante. Converse com essas pessoas para você ver, eles vão citando textos da Bíblia. Tem alguma coisa errada. Religiosos assim, pessoas que vão ao longo do tempo perdendo a noção da realidade. Existem muitas pessoas assim. Existem outras pessoas que, por causa da religião, ficam decepcionadas com Deus e perdem a fé. Interessante. No caminho da religião, lá pelas tantas lá da sua expressão de fé religiosa, se decepcionam com aquele Deus que se prega naquele lugar, e aí fica perdido, decepcionada, frustrada, e é complicado depois restaurar uma pessoa assim. Por que às vezes parece tão difícil relacionar-se com Deus? Por que parece tão difícil? Nós temos sede de Deus, e você está aqui é uma prova disso. Eu e você viemos aqui porque temos vontade de estar na presença de Deus. Mas por que parece que é tão difícil relacionar-se com Deus? E por que muitas pessoas, eu conheço pessoas, e muitos têm medo do ambiente religioso? Tem medo do ambiente religioso porque tem medo de ficar fanático. Porque existe uma ideia de que o religioso é fanático. E de que a religião vai deixar essa pessoa meio doida, meio fora de si. Por que às vezes, muitas vezes, nem sempre, claro, estou falando de uma realidade que existe, um fato. Mas muitas vezes, Freud tinha razão, a religião é neurotizante. Como a gente achar como é que Deus nos aceita? Como é que Deus se relaciona com a gente? Porque eu leio a Bíblia, você também lê o Novo Testamento, e as pessoas que se encontravam com Jesus não saíam doidas, elas não saíam piradas. As pessoas que se encontravam com Jesus saíam melhores, elas saíam animadas, elas saíam curadas. As pessoas que se encontravam com Jesus, elas saíam fortalecidas, aliviadas, cheias de paz, alegres. Todo encontro com Jesus, e verdadeiramente com a pessoa de Jesus, é um encontro libertador. Não é um encontro neurotizante, nem paranoico, nem nada disso que eu falei. Então, religião é diferente de Jesus. Pode se tornar duas coisas completamente diferentes e opostas. É assim. E eu quero olhar para a Bíblia agora, junto com você, para a gente procurar na Bíblia uma mensagem que é simples, que é a mensagem do relacionamento da pessoa com Deus, com Jesus. É uma mensagem simples. A mensagem do Evangelho não é simplista. Pelo contrário, ela é complexa, mas ela é ao mesmo tempo simples, fácil de entender.
impressionante o Evangelho, porque a gente vai no Evangelho e encontra essas respostas de uma maneira rápida. A mensagem do Evangelho não é superficial, mas ela é acessível. Ela é muito acessível. Ela está aqui no Evangelho. Ela é salvadora. Ela é estimulante. Porque a mensagem do Evangelho é cheia de poder de vida. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho precisa transformar a gente em pessoas melhores e não piores. Senão tem alguma coisa errada. Tem muita igreja que se torna opressora. Tem muita igreja que não trabalha para a saúde da pessoa, não. Trabalha para a pessoa ficar mais complicada, doente emocionalmente. Tem muita igreja. Agora, como? Se a igreja de Jesus é para ser um lugar de cura. É para ser um lugar de vida. É para ser um lugar de paz. É para ser um lugar de amor. A igreja de Jesus é a igreja de Deus. Então é para ser um oásis de amor, de bênção, de vida, de cura, e não de opressão. Esse texto aqui é muito bonito, porque alguns homens levaram até Jesus um paralítico. Eles eram amigos desse paralítico. O paralítico não tinha como ir até a presença de Jesus, porque era paralítico. Mas os amigos amavam, se preocupavam com ele. E levaram esse homem até Jesus. E Jesus, quando viu aquelas pessoas chegando até ele, viu a fé deles, diz a Bíblia. E a primeira coisa que Jesus falou foi: tenha bom ânimo, meu filho. Deu uma palavra de encorajamento, como pregou hoje pela manhã o pastor Danilo. E depois diz: os seus pecados estão perdoados. E aí os homens que estavam ali, que eram os religiosos de plantão, os mestres da lei, eles começaram a pensar: esse homem está blasfemando. Esse homem está blasfemando. Por quê? Porque eles diziam lá dentro do coração deles: ninguém pode perdoar pecados, só Deus. Como é que um homem desse está perdoando pecado aqui? Só Deus pode perdoar pecados. Eles estavam com esse escândalo no coração. E aí Jesus, percebendo o pensamento deles, fazendo uma leitura do pensamento deles, disse: por que é que vocês pensam isso maldosamente no coração de vocês? O que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar esse paralítico aí? Então, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados e que o Filho do Homem tem autoridade para isso, eu vou dizer para esse paralítico: levante, pegue sua maca e vá para sua casa. Um tremendo milagre aconteceu. Então eu quero mostrar para você hoje como que um encontro com Jesus é restaurador, é abençoador, é libertador e é estimulante. Primeira coisa que eu vejo nesse texto. Primeira coisa, aceite o fato que Jesus, aliás, conhece todos os processos interiores do seu ser. Quando nós vamos nos aproximar de Deus, a primeira consciência que a gente tem que ter é de que Deus conhece plenamente todos os processos interiores do meu ser. Ele me conhece por dentro, nas minhas mais íntimas conexões de pensamento e de intenções. Olha só o que diz o versículo 2, no finalzinho, aqui na parte B do versículo. Vendo a fé que eles tinham. Isso me impressiona, sempre que eu leio, que eu falo sobre esse texto, me impressiona saber que ele vê a fé da gente. Quem é que vê fé? Mas ele vê. Ele olha para aquelas pessoas e ele vê a fé. Ele não vê toda a encenação. Ele está vendo toda a encenação, mas o que impressiona Jesus não é a encenação, não é a coreografia, os movimentos exteriores. Ele vê o quê? A fé. Então você faz um movimento exterior, não é? Vamos ficar em pé para a gente cantar um hino, e todo mundo canta, vamos bater palma agora, todo mundo bate palma, e é um jeito gostoso. E eu estou vendo aqui como pastor, o pessoal ministrando louvor, vocês olhando a gente do louvor aqui, cantando, tocando,
aquela coisa exterior, bonita. Mas quem é que vê a fé da gente? Como é que eu posso medir isso? Como que eu poderia olhar para cada um aqui, na hora de cantar, na hora de orar, e dizer assim, aquele lá está orando com fé, aquela irmã ali tem fé, aquela está fraquinha, aquele ali está bom, aquele outro ali está pensando em outra, né? No Corinthians, não tem nem, tá ruim. E eu fazendo ninguém pode fazer isso, senão uma pessoa, Jesus. Só Deus pode fazer. E olha só o versículo 4. Conhecendo Jesus os seus pensamentos. Meu irmão, Jesus conhece os nossos pensamentos. Então, quando nós vamos nos relacionar com Deus e vamos nos aproximar dele, uma coisa a gente tem que saber, ele conhece o meu coração. Ele conhece todo o bem que está no meu coração e conhece também todo o mal que está no meu coração. Conhece tudo. Não existe roupa neste mundo que seja blindada aos olhos de Deus. Não existe nenhuma roupa à prova dos olhos de Deus. Deus olha a gente e enxerga lá dentro. Sabe o que eu estou pensando, conhece o meu coração. E mais, lá no Salmo 139, quem é que conhece o Salmo 139, né? O salmista diz que Deus já conhece tudo. Ele conhece o que a gente está pensando, o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, ele já sabe. No Salmo 139, ali a gente tem uma visão da majestade, da grandeza de Deus. Ele conhece tudo. Agora, onde eu vou, onde eu não vou, eu não consigo me esconder de Deus em lugar nenhum, os olhos de Deus estão me acompanhando. Se eu entro na igreja, se eu saio da igreja, se eu vou para o trabalho, se eu entro no meu quarto, se eu tranco a porta, se eu entro no banheiro, será que ele entra no banheiro também? Comigo, né? Ele entra e não tem jeito. Aí o salmista diz, como que eu posso me esconder dos olhos de Deus? Eu vou procurar a montanha mais alta, não dá. Eu vou procurar o buraco mais profundo, não dá. Nem no abismo mais profundo eu me escondo de Deus. Aí você pensa, pastor, para de falar isso que eu estou ficando com medo. Né? Porque isso não é opressor, pastor, isso não é uma opressão. Todo lugar que eu vou, estou sendo filmado. Não é opressor não, sabe? Isso é libertador. Isso é libertador. Sabe por que é libertador? Porque você não precisa encenar nada diante de Deus. Quem cultua a Deus, para cultuar a Deus, para se relacionar com Deus, sabe que não tem encenação diante de Deus. Não tem. Não tem nenhum culto que impressiona a Deus, não tem nenhuma música bonita que impressiona a Deus, um belo solo de guitarra não impressiona a Deus, não tem nada que possa impressionar a Deus. Isso é libertador, somente o meu coração. Somente o meu coração. Não existe currículo nenhum. Mas eu tenho 30 anos que eu sou batista. Poxa, mas eu tenho uma semana e Deus me aceitou do mesmo jeito? E Ele está me olhando aqui do mesmo jeito? Não tem diferença nenhuma? Não tem currículo? Isso é libertador. A gente não encena diante de Deus, a gente não precisa se comportar diferente diante de Deus, diferente do que a gente já é. Porque Ele já sabe quem nós somos, e acabou. Toda encenação perde o valor. Deus é maravilhoso. Jesus Cristo conhece você. Amém? Ele ama você do jeito que você é. Ele quer que você seja cada dia melhor, mas Ele já recebe você do jeito que você é. Porque Ele ama você assim. Em segundo lugar, você quer ter um relacionamento com Deus? Hoje está quente, né, gente boa? Não, né? Está com um ventinho aí, né? Segundo, entenda que a sua fé é mais uma questão de atitude do que de conceitos. Olha só, a nossa fé não tem muito a ver com os credos que a gente declama, não. Você sabe todos os credos da sua igreja? Você já decorou a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira?
os princípios batistas. Eu faço um esforço para ir passando no boletim aqui, né? A declaração doutrinária, os princípios batistas, 30 razões porque sou batista. Esses dias uma pessoa me perguntou: pastor, que dia que você vai colocar no boletim 30 razões porque sou de Jesus? Eu falei: no próximo. Aí recebi um puxão de orelha que eu estava merecendo, né? Mas eu também sou de Jesus e também sou batista, né? Então eu gosto de ser batista. Mas é exatamente isso que a gente aprende aqui. A nossa fé é mais uma questão de atitude do que de conceito, do que de dogmas e credos. Aqui o texto está dizendo assim, que Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: tenha bom ânimo. Então, Jesus viu a fé deles e não fez nenhum concílio com eles. Simplesmente viu a fé e encorajou. Disse: grande é a fé que você tem, gostei da sua fé, tenha bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Quer bênção maior do que essa? Não é? Pode sair daqui novo, restaurado, livre, daquilo que paralisa a sua vida interior, que não é as suas pernas não, é o seu pecado, e perdoou o pecado daquela pessoa. Isso sem fazer nenhum concílio de fé. Não perguntou se era batista, se era metodista, se era católico. Só viu a fé, não é? E abençoou. E o primeiro passo que nós damos na direção de Jesus, então, é um passo de atitude de fé. É um passo de atitude de fé. O primeiro passo, queremos nos relacionar com Deus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então damos um passo de fé na direção de Jesus. Quando damos um passo de fé na direção de Jesus, Ele nos acolhe, Ele nos encoraja, Ele nos anima, nos abençoa e nos começa então a ensinar. Aí é diferente. Mas a primeira atitude é uma atitude de fé. Naquele momento, Jesus podia ter perguntado: quais são os conceitos que você tem sobre Deus? Né? Jesus viu a fé daquela pessoa e disse: espera aí, agora você me diga, quais são os conceitos que você tem sobre Deus? Quem é Deus para você? Deus é soberano, Deus é um ser pessoal, espiritual, infinito, eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Ele não sabia nada disso. Ele só tinha fé só. Pronto, estava bom. Então eu quero dizer para você aqui o seguinte: se você não sabe qual é a diferença entre evangélico e protestante, se você não sabe qual que é a diferença entre católico e reformado, se você não sabe qual é a diferença entre pentecostal e neopentecostal, se você não faz nem ideia do que seja tradicional e carismático, não importa. Se você tiver fé e der um passo na presença de Jesus, até a presença de Jesus, Deus vai abençoar você e acolher você. Porque fé é uma atitude. Eu posso receber Jesus hoje, então? Mesmo sem eu saber de mais nada? Pode. Se você tem fé. Receba Jesus pela fé. Você anda na direção de Deus pela fé. Ele anda na sua direção com paz, com perdão, com salvação, com vida, com a bênção que Ele tem para te dar. Amém? Lá em Jeremias 29:13, o profeta diz assim, que nós devemos buscar o Senhor de todo o coração, porque nós vamos achar. Busque ao Senhor, não é? Busque ao Senhor de todo o seu coração, e que você vai encontrar. Então lá não diz assim: busque ao Senhor de todo o seu coração e conheça todas as regras da sua igreja, da igreja A, da igreja B. Não fala isso não. Busque ao Senhor de todo o seu coração dentro da igreja tal. Não. Se você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. É isso que a Bíblia diz. 3, em terceiro lugar, o relacionamento com Deus. A gente tem que saber uma coisa, que Deus age de acordo com as nossas necessidades maiores, e não de acordo com as nossas expectativas. A primeira coisa que Deus faz é agir de acordo com as nossas necessidades maiores.
mas não de acordo com os nossos desejos, com as nossas expectativas. Às vezes nós temos uma expectativa quando vamos na presença de Deus, e Deus vem com uma resposta na nossa necessidade, e não necessariamente na nossa expectativa. A gente tem que entender essa diferença. Amém? Está entendendo? Por quê? É simples isso no texto. Aquelas pessoas levaram o paralítico até a presença de Jesus, para quê? O que eles queriam? Que o paralítico fosse curado. Era um paralítico, amigo deles. Eles queriam o paralítico curado da paralisia da sua perna. Mas quando eles chegaram até Jesus, e Jesus, vendo a fé deles, disse: tenham bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Ninguém tinha falado de pecado ali, mas Jesus sabe que a maior necessidade nossa é o perdão de pecados, antes de mais nada. Então Jesus sabia que a maior necessidade daquele homem era ter os seus pecados perdoados, porque pecado sim é o grande mal, é a grande doença que nos paralisa, nos entorpece e nos faz viver longe, afastado da glória e da presença de Deus. E só Jesus pode perdoar pecados. Só Jesus tem autoridade para perdoar pecados. A Bíblia diz isso enfaticamente. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Não há debaixo do céu, na terra, nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. A Ele foi dada essa autoridade e essa graça. Nele encontramos perdão para os nossos pecados e somos curados da maior paralisia que existe, que é a paralisia espiritual, que nos prende, que nos segura, que nos faz viver muito aquém, muito longe daquilo que nós deveríamos estar vivendo. Então, meu irmão, muitas pessoas têm um relacionamento tenso com Deus, porque não entendem essa questão. Deus abençoa primeiro a nossa maior necessidade. É isso. Agora, as nossas expectativas, os nossos desejos, isso é uma outra caminhada, é uma outra história que nós vamos caminhando e aprendendo com Deus. Mas aquilo que mais nós necessitamos é o que Ele faz na nossa vida. E a Bíblia diz e garante isso, que nós não devemos nem ficar ansiosos por coisa alguma. Não devemos ficar ansiosos por nada, porque Deus cuida de nós e supre as nossas necessidades, diz a palavra de Deus, e não os nossos caprichos consumistas, não os nossos desejos, mas as nossas necessidades. Isso Ele diz, isso Ele garante, e é isso que Ele tem feito na vida do seu povo. Por quê? Eu fiquei pensando aqui, Jesus deve ter olhado para aquele paralítico e pensado assim: olha, é melhor ter os seus pecados perdoados e paralítico do que ter as pernas boas e viver em pecado, longe de Deus. Não é? É melhor paralítico ir para o céu e viver o céu do que ter as pernas boas e viver o inferno. É isso que está na cabeça de Jesus. Mas aí a gente quer torcer o braço de Deus, a gente quer achar um jeito de Deus cumprir os desejos da gente, a gente acha que Deus é garoto de recado, a gente quer dobrar Deus com uma palavra e cria aquele clima até estranho de oração na igreja, como se a gente quisesse convencer Deus a fazer aquilo que Ele não quer fazer, e é complicado esse negócio, e a gente pode acabar lá no final com uma grande decepção, porque Deus não se deixa mandar por ninguém, ninguém torce o braço de Deus, porque é assim, Deus, Ele nos ama, e nada pode fazer Deus amar mais a gente do que Ele já ama, nada, Ele já ama você o suficientemente grande, Ele não é indolente, Deus não está preguiçoso lá no céu, precisando a gente ficar chamando a atenção dEle, não é assim que Deus é, Deus está cuidando de nós, amém? Então, para que orar, pastor? Nós oramos para compreender a vontade de Deus. Nós temos falado muito sobre oração aqui.
Nós oramos para que a vontade dele seja feita. Nós oramos para que a gente seja usado por Deus. Nós oramos não para fazer Deus se movimentar, mas para fazer a gente se movimentar. Deus já está andando já, Deus já está fazendo, cumprindo o seu propósito. Mas a gente precisa aprender coisas. E oramos porque na oração somos abençoados, aprendemos as coisas de Deus. E Deus age através do poder da oração. Isso é verdade. Isso é inegável. Então, por isso, somos desafiados a orar. Em quarto e último lugar, saiba que o agir de Deus visa sempre nos estimular, nos reafirmar como pessoa. Talvez o primeiro grande milagre aqui é quando Jesus disse para ele, tenha bom ânimo. Não é? E o agir de Deus é sempre para nos fazer pessoas melhores, sempre para nos afirmar, sempre para nos estimular, dar ânimo ao cansado, dar ânimo ao aflito. Se você entrou aqui cansado, aflito, se você entrou preocupado, ansioso, faça como esses aqui. Hoje temos a oportunidade de ir até a presença de Jesus, para ouvir dele, meu filho, minha filha, tenha bom ânimo, levanta a cabeça, vamos caminhar juntos, eu estou junto com você. Jesus está aqui e vai dar ânimo para você que está cansado hoje, e vai dar ânimo para você que está aflito hoje, amém? Jesus olha para o coração daquele homem, Jesus olha para o meu coração, Jesus olha para o seu coração e diz, tenha bom ânimo. Que maravilha. Quando a gente perde o ânimo na vida, é duro, né, gente? Acordar cedo, quando o despertador toca, você quer quebrar o despertador na parede, porque não tem ânimo. Está pesado, o corpo dói, pesadão. A vida vai perdendo o brilho, as cores, os relacionamentos vão ficando ásperos, perde a paciência, perde o ânimo, perde a esperança. Eu sempre que eu falo disso, eu me lembro de uma coisa que aquele homem que esteve nos campos de concentração nazista, muitos anos preso, mas conseguiu sair com vida. Ele escreveu, Viktor Frankl, bem conhecido, e uma das coisas que ele escreveu foi que ele viu lá nos campos de concentração que as pessoas que tinham esperança e ânimo viviam mais que as outras que perdiam totalmente a esperança. Também num campo de concentração é brincadeira, nazista, é a última prova do ânimo e da esperança. Mas mesmo assim, na última prova do ânimo e da esperança, ele disse, aqueles que tinham esperança ficavam vivos, e aqueles que jogavam a toalha morriam antes. Então isso prova que a esperança é o ar que nós precisamos respirar, senão vamos perdendo totalmente o ânimo de viver. Quem aqui já viu as palestras, ou um trecho, ou um testemunho daquele moço que eu não sei falar o nome, mas ele não tem os dois braços e não tem as duas pernas? Quem já viu? Levanta a mão aqui, eu vou ver se ele está famoso. Já, né? O nome dele é difícil, né? De pronunciar, alguém sabe? Vicky Budista? Nick. Não é tão difícil assim. É o sobrenome, né? Que é o meio diferente, né? Já em Libras eu já aprendi. Nick. É impressionante aquele rapaz. A palavra de esperança, a esperança que ele tem faz a gente chorar. Se você não viu ainda, procura lá no Google, lá no YouTube. Faz a gente chorar. Porque ele é cheio de ânimo. Uma pessoa com o corpo totalmente deformado. Ele é cheio de ânimo, cheio de vida. Fala de Jesus de uma maneira impressionante. Fala de esperança. E a gente fica com vergonha. É impressionante. Então que Jesus, ele olha para a gente, para o nosso coração e diz, você podia estar mais animado na vida,
Você podia estar fazendo coisas maiores, você podia estar alçando voos maiores. Vem aqui para pertinho de mim, tenha bom ânimo. Eu vou curar você, eu vou levantar você. É isso. Ele quer a gente melhor, quer a gente renovado, livre, liberto. E Ele olha para mim, para o meu coração e já sabe, olha para o seu e já sabe. Eu quero perguntar uma coisa para você. Tem alguma coisa sugando o seu ânimo, a sua esperança? Já conhece aquele sanguessuga, né? Sugador de esperança. Tem alguma coisa paralisando você, os seus sonhos? Porque a maior paralisia que tem é essa. Não é a paralisia das pernas, não. É a paralisia da cabeça aqui, da mente, da fé, da esperança. É a paralisia do pecado. Por isso é que Jesus nos livra desse pecado, perdoando os nossos pecados e nos dando bom ânimo. É só a pessoa de Jesus que pode fazer isso. Alguma coisa tem paralisado a sua vida? Ou tem ameaçado a sua vida? Então eu quero dizer para você que hoje você vai sair daqui livre em nome de Jesus. Porque é esse Jesus que curou o paralítico, que perdoou pecados, é esse que está vivo hoje aqui entre nós. Eu sou o mesmo, disse Jesus. Jesus Cristo é o mesmo quando? Ontem, hoje e para sempre. Então eu creio no milagre do Senhor, sim. Eu creio que hoje pode acontecer um milagre na minha vida e na sua vida. E Jesus, quando Ele fala assim, tenha bom ânimo, Ele está dizendo assim, formoseie o rosto. Não é? Porque a falta de ânimo deixa o rosto da gente mais pesado, né? Formoseie o rosto. Levanta a cabeça. Sacode a poeira. Levante-se. Receba a paz que eu tenho para te dar e o bom ânimo que eu posso te dar. Amém?